Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, nesse domingão de folga para o elenco do Flamengo após o empate em 0-0 ontem, sábado, com o Fluminense. Segunda, amanhã, o elenco se reapresenta e inicia a preparação para essa semana, que terá dois clássicos pela frente. Na quarta, o Botafogo, no sábado, o Vasco da Gama. A gente vai falar aqui qual é a programação na semana de treinamento, que horas o elenco treina. Vamos falar também sobre Alexandro. O jogador realizou o exame médico, será que preocupa? Nós vamos contar para vocês. E vamos contar também que o Flamengo pode ter um novo treinador português. Mas calma, obviamente não no elenco profissional, mas dessa vez no Sub-20. Pois é, a gente vai contar já já que treinador é esse que está na mira do Flamengo para assumir o Sub-20. E também vamos falar aqui para vocês qual foi a estratégia adotada pelo técnico Felipe Luiz, pela comissão técnica, ao colocar a Arrascaeta diante da Portuguesa durante a semana e no final de semana poupar contra o Fluminense. Tem motivos. Eu busquei esses motivos e vou trazer aqui para vocês no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Estamos bem próximos de bater mais uma importante marca aqui no canal Vene Casagrande. Então, conto com a colaboração de vocês para eu conseguir mais inscritos. Vamos para as informações antes, galera. Eu estou vendo aí nas redes sociais, após a entrevista coletiva nas últimas horas do técnico Felipe Luiz, uma repercussão muito grande em relação a uma declaração, uma parte da declaração. Na primeira resposta que ele deu, os torcedores do Fluminense não ficaram muito felizes com a resposta do Felipe Luiz, quando ele disse o seguinte, abre aspas, o Fluminense nunca vai ter o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, é muito mais fácil destruir que construir, fecha aspas. Gente, eu não vi nenhum desrespeito do Felipe Luiz ao Fluminense, tá? Com o Fluminense, em relação a essa parte. É só a gente analisar o jogo. A vitória era muito mais importante para quem? Para o Fluminense, que provavelmente nem vai se classificar para a semifinal da Taça Guanabara. E quem entrou em campo para não perder? O Fluminense. É contraditório, mas é a verdade. A estratégia do Mano Menezes deu certo. A gente precisa ser justo. Nesse jogo de tabuleiros, nessa rivalidade entre treinadores, o Mano Menezes saiu ganhando. Apesar do empate em 0-0, a estratégia do Mano deu certo e a do Felipe Luiz não. O Mano Menezes entrou em campo para isso mesmo. E na entrevista coletiva dele, ele deixou isso muito claro. A gente sabia que teria um jogo assim e tá tudo bem. Cada um com sua estratégia. E eu defendo a tese o seguinte, o Fluminense não vai se classificar para a semifinal. Gente, Campeonato Carioca é pré-temporada. O Fluminense está certo. Venceu o Vasco da Gama durante a semana, empatou em 0-0 com o Flamengo, como o próprio Mano Menezes disse, o melhor time do futebol brasileiro, ou que vem jogando o melhor futebol até o momento nesse início de temporada. A estratégia do Mano deu certo, e o Felipe Luiz, ao falar isso, não faltou respeito com o Fluminense não, pelo contrário, ele apenas falou que de fato foi o jogo. O Fluminense entrou em campo para não perder, o Flamengo tomou a iniciativa o tempo todo, inclusive a melhor chance de abrir o placar, de botar a bola na rede, foi do Flamengo, nos minutos finais de uma cabeçada, uma linda cabeçada do Everton Cebolinha, méritos do Fábio, fazia uma defesaça. Então, torcedor tricolor, você que me acompanha aqui, provavelmente esse corte vai chegar para algum tricolor, eu não vi nenhum desrespeito do Felipe Luiz com o Fluminense. Pelo menos, essa é a minha visão. Não sei o que vocês acham. Olha, eu já ia esquecendo uma informação importante de mercado da bola que eu acabei de publicar nas outras redes sociais. O Santos venceu a concorrência com o Botafogo, encaminhou a contratação de Rolézer, Benjamin Rolézer, o argentino, que estava no Benfica. O Santos vai pagar 11 milhões de euros, bota aí mais de quase 70 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos do argentino de 24 anos. O meio atacante havia dado ok ao Botafogo, tá? Estava certo já, palavrado com o Botafogo, mas decidiu pelo Peixe após uma conversa com o Pedro Caixinha. O que me falaram que o Pedro Caixinha utilizou, um dos argumentos foi, o Botafogo hoje não tem treinador, você não sabe quem vai ser contratado, e se esse novo treinador chegar e não gostar do seu futebol, não querer te usar, aqui você tem a certeza que a gente vai te usar, eu quero você no meu projeto, você pode jogar ao lado do Neymar. Então, foi assim que o Pedro Caixinha convenceu o argentino a jogar no Santos. Rapaz,
enfim, só uma curiosidade, eu estou gravando esse vídeo aqui no intervalo do jogo Cruzeiro e Atlético Mineiro, e o Gabigol, expulso aos 29 do primeiro tempo, após dar uma cotovelada em Lianco, deu mole o Gabigol. Acho que a expulsão foi extremamente justa. Estou falando isso porque apareceu aqui o GIF da expulsão do Gabigol. Vamos falar de Flamengo aqui? O Flamengo divulgou a programação da semana. Repito, na quarta pega o Botafogo, dia 12 de fevereiro. O dia mais importante do ano é esse. Por que será? É aniversário do Venezinho Casagrande. A única coisa que eu quero de presente é vitória do Flamengo em cima do Botafogo, para a gente dar aquela zoadinha na Fernandinha Maia na quinta-feira, clássica. E no sábado o Flamengo pega o Vasco. E aí, sim, já respondo para vocês, o Felipe Luiz vai continuar girando o elenco, Carioca é pré-temporada, ele já avisou isso ontem, que, entre aspas, não vai matar nenhum jogador no estadual, porque ele pensa no início do Campeonato Brasileiro, certo está ele. Agora, muita gente, beleza, concorda com a estratégia, mas muita gente questiona por que o Arrascaeta jogou contra a Portuguesa e não jogou contra o Fluminense. Eu fui buscar os motivos. Antes de criticar, e de fato isso ficou na minha cabeça. Eu defendi o Felipe Luiz, mas eu fiquei com esse questionamento no meu eu lírico aqui. Beleza, mas por que ele botou contra a Portuguesa e não botou contra o Fluminense? Deve ter algum motivo, e eu fui buscar os motivos. Motivo, primeiro, clima. Eles sabiam que o jogo 4h30 da tarde, num sábado no Rio de Janeiro, com certeza iria desgastar muito mais o jogador do que se ele jogasse durante a semana, à noite, num gramado considerado até igual ao Maracanã nesse momento. Tanto é que Felipe Luiz e vários jogadores criticaram o gramado. O Léo Pereira, inclusive, disse que a coluna dele doía, o pé doía. O Thiago Silva, rapaziada, tá noticiando que o Thiago Silva sentiu dores no pé por conta do gramado. Mano Menezes também reclamou do gramado. Então, um dos motivos foi isso. O fato de um jogo contra a Portuguesa, teoricamente, desgastar menos do que o jogo contra o Fluminense. E tá certo. E eu não duvido nada, seguindo essa linha de raciocínio, porque eu fiz essa pergunta à pessoa lá do Flamengo. Falei, beleza, por essa linha de raciocínio, na quarta o Arrascaeta joga e no sábado ele é poupado. Aí a pessoa falou assim, Verê, não tem como eu saber agora. Isso é uma estratégia do Felipe Luiz, ele vai conversar com os membros da comissão dele, mas seguindo essa linha de raciocínio, isso não é uma informação, eu apenas acho que isso vai acontecer. Quarto, o Arrascaeta joga contra o Botafogo no sábado, jogo 4h30 da tarde, novamente, num forte calor no Rio de Janeiro, ele pode ser preservado e poupado. Inclusive, já mudando para o próximo assunto aqui do meu roteiro, o Alexandro ontem, ele pediu para sair aos 7 do primeiro tempo, após sentir dores musculares, enfim, embolou ali o músculo, e ele fez exame nesse domingo pela manhã. Até a gravação desse vídeo o resultado não tinha saído. A boa notícia é o seguinte, ele está andando normalmente, não sente dores no local, o exame obviamente é o que vai dizer se tem uma lesão ou não, se tem um edema ou não, mas fato é que a experiência do Alexandre contou bastante. As pessoas do Flamengo me contaram o seguinte, Venê, não preocupa, pelo menos até o resultado do exame, a gente acha que não é nada grave, mas outro ponto que precisa ser destacado e mencionado é a experiência do Alexandre. Ele, no primeiro momento, ele pediu para sair, não forçou nada, tanto é que se você, essa pessoa até falou comigo, Venê, tanto é que se você analisar a imagem do Alexandre saindo de campo, ele está andando normalmente, ele não manca nada, ele sentiu o problema e logo pediu para sair, e tá certo ele, tá? Eu não critico o jovem que acaba forçando a barra, porque fica com receio de pedir para sair, eu já conversei com muito jogador sobre isso, o jovem ele acha que, muita gente vai dizer que ele está amarelando no clássico, enfim, mas o Alexandre é um cara extremamente inteligente, e na boa, no banco tem o Ayrton Lucas que seria titular, sei lá, em 90% dos clubes da Série A aí, porque o Ayrton Lucas é um bom jogador, embora eu prefiro o Alexandre, obviamente, mas o Ayrton Lucas é um bom jogador, posso dizer que é um reserva de luxo no Flamengo. Galera, informação aí, vamos lá, os representantes do CSKA estão em São Paulo, fechando a contratação do Alejandro, atacante do Red Bull Bragantino, tá? Que se destacou pelo Vitória em 2024, foi até um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e o CSKA estava negociando com o Red Bull Bragantino, tentaram a contratação numa negociação, mas o Red Bull Bragantino, a empresa, não queria fazer negócio com o CSKA, então a escolha, o caminho foi pagar a multa rescisória. O jogador vai pagar a multa rescisória ao Red Bull Bragantino de 5 milhões
de euros, e aí o CSKA obviamente deposita na conta do jogador, e o jogador vai assinar contrato de 4 anos com o CSKA, já está exame feito e tal, e agora os representantes do CSKA vêm ao Rio de Janeiro para fechar a contratação do Lohan, e o Flamengo espera a chegada deles para dar continuidade e aí finalizar essa venda finalmente, porque é uma novela que está se estendendo já há muito tempo. 8 milhões de euros por 80%, vocês já sabem o valor. Para finalizar nosso vídeo, galera, informação extremamente importante. Eu já havia dito para vocês que a ideia da diretoria do Flamengo é tirar o Kleber dos Santos do Sub-20, do comando Sub-20. Não por conta do desempenho ruim no início do Campeonato Carioca. Isso já era uma análise sendo feita há muito tempo, porque a intenção deles é, como que eu vou dizer, alinhar a metodologia de trabalho entre todas as categorias do Flamengo, do Sub-8 até o profissional. Ou seja, jogar com a mesma metodologia, jogar com o mesmo estilo. O próprio Felipe Luiz já disse isso numa entrevista coletiva recente, que o sonho dele é esse, que as categorias, todo mundo jogue da mesma maneira, à lá Flamengo. Então, seguindo essa linha, eles acham que o Kleber dos Santos não se encaixa nesse perfil. E eles estavam entrevistando alguns treinadores. E eu apurei que eles fizeram proposta para um treinador português. Trata-se de Nuno Campos, de 49 anos, tá? Treinador português, começou como auxiliar no Clube Futebol Estrela, lá em 2005, aí teve passagem por vários clubes de Portugal, inclusive o Porto, inclusive Paços de Ferreira, inclusive Braga, teve uma passagem pelo Shakhtar Donetsk entre 2016 e 2019, onde inclusive conheceu José Boto, trabalhou com José Boto, passou pela Roma também como auxiliar técnico entre 2019 e 2021, Santa Clara de Portugal, Tondela, e também passou recentemente pelo Toluca do México como auxiliar técnico da equipe principal. Proposta feita, a ideia é que esse treinador assuma o Sub-20 do Flamengo após a disputa da Libertadores Sub-20, ou seja, o Kleber dos Santos será mantido para a disputa dessa competição e depois o Nuno Campos chega e assume. Ou seja, torcedor rubro-negro, em breve poderemos ter um treinador português na equipe Sub-20 do Flamengo. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Uma ótima semana a todos, tá? Uma semana muito abençoada para vocês, muita paz, muita luz. Abraço e até o próximo vídeo. Fui!